paz do Senhor a todos, evangelista Fernando Vieira, da Assembleia de Deus de Arroio do Sal e administrador da página EBD Crescer no Instagram e também no Facebook. Vamos dar início hoje ao quarto trimestre de 2021, um tema excepcional, onde o comentarista, pastor Elianai Cabral, o tema é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, também ativar o sininho das notificações, para que cada vez que nós postarmos a nossa aula, você seja avisado pelo YouTube. Nós queremos já de imediato dizer para você que é sempre bom você estar aí municiado com a revista da Escola Bíblica Dominical. Também, se você puder ter o livro de apoio, que é muito importante também para as nossas aulas. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre a vida do apóstolo Paulo. No trimestre passado, se percebeu que nós estudamos muitos e diferentes personagens, né? E desta feita, nós vamos estudar as 13 lições com um único personagem sobre a vida do apóstolo Paulo. Como falamos, então, o comentarista da lição é o pastor Elianai Cabral, e nós vamos estudar 13 lições sobre a vida do apóstolo Paulo. A lição de número 1 será o mundo do apóstolo Paulo. A lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Lição de número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. Lição de número 7, Paulo, o plantador de igreja. Lição 8, Paulo, o discipulador de vidas. Lição 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Lição 10, Paulo e seu amor pela igreja. Lição 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Lição 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E vamos encerrar a lição 13, encerrando também o ano de 2021, a gloriosa esperança do apóstolo. Tenho certeza que serão lições extraordinárias, serão lições maravilhosas, e convidamos você a estar sempre conosco aqui para participar das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Vamos então para a lição de número 1, que é um pano de fundo para as demais lições, né? Precisamos compreender, precisamos entender como era o mundo do apóstolo Paulo, na época em que o apóstolo Paulo viveu e na época da sua conversão, como estava sendo governado o mundo, como era o mundo político, como era o mundo dos pensadores, o mundo cultural e também como era o mundo religioso da época do apóstolo Paulo. E nós vamos entender isso juntos hoje nesta lição de número 1. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, que nos diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esse então é o nosso texto áureo da lição de número 1. A verdade prática nos diz: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Você crê nisso? Deus usa sim as circunstâncias para fazer uma grande obra. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, os versículos 1 a 7. E nos diz assim: Depois, Agripa disse a Paulo: Permite-se-te que te defendas
Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Essa então é a nossa leitura bíblica em classe, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 26 e nos versículos 1 a 7. O objetivo geral dessa lição é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Entender, compreender como nós podemos usar tudo que temos à nossa disposição hoje para levar o Evangelho de Cristo. Os objetivos específicos são 3: apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. Então são esses 3 objetivos específicos que nós vamos entender: apresentar como era o mundo do apóstolo Paulo, do Império Romano, o mundo cultural de Paulo e também o mundo religioso de Paulo. É muito interessante nós já sabermos desde o início, nós encerramos o trimestre passado no cativeiro babilônico. Nós encerramos o trimestre passado falando de Judá sendo levado cativo, ou cativeiro babilônico. Cativeiro esse que durou 70 anos, né? E logo depois de que a Babilônia perde este comando, você sabe que logo após vieram os Medo-Persas. Depois dos Medo-Persas, os gregos assumiram o controle. Depois houve aquela revolta, né, que chamamos de a revolta dos Macabeus, até que os romanos assumiram o controle político do mundo. Então nós estamos ali iniciando essa lição, compreendendo que o mundo em que o apóstolo Paulo está, o mundo em que o apóstolo Paulo vai correr e discorrer o seu ministério, está Roma sendo uma influência política, estando à frente de tudo, mas não podemos esquecer da influência grega, tanto intelectualmente quanto cultural, e também não podemos esquecer da religião, que é o judaísmo. Então esse é o pano de fundo do mundo em que o apóstolo Paulo está e vai ser inserido nessa lição. Lembrando que o apóstolo Paulo era judeu, nascido em Tarso, mas judeu. Seu pai era judeu, seu avô era judeu, provavelmente uma família daqueles da diáspora, né? Dos judeus que não retornaram para Jerusalém, que não retornaram para sua casa quando Ciro os liberou para voltar. Então, alguns judeus permaneceram, outros foram para outras regiões. A palavra de Deus diz que alguns até para o Egito foram, né? Então, acreditamos sim que Paulo era a família de Paulo fazia parte dos judeus da diáspora. Então, Paulo foi chamado nesse contexto, Paulo vivia nesse contexto, tendo Roma como sua influência política, tendo os gregos como sua influência intelectual e cultural, e também tendo o judaísmo como a sua religião. Vamos para a introdução da lição de número 1. O assunto desse trimestre, então, é a vida do apóstolo Paulo. Não perca as aulas, não perca a escola bíblica no domingo pela manhã. Seja um aluno fiel, dedicado.
Seja um professor interessado, que estude a lição, que não apenas vá para a sala de aula e leia, mas que estude, que entenda e saiba passar para os alunos aquilo que aprendeu. Então, o assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, nós veremos como era o mundo em que o apóstolo Paulo atuava. Vamos então para o tópico de número 1, o mundo de Paulo no Império Romano, entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Então, Paulo foi um homem de família judaica, um homem fariseu, que tinha um conhecimento extraordinário. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre os fariseus, mas um homem que tinha um conhecimento, diz a palavra de Deus, que com os da sua época ninguém foi maior do que Paulo, ninguém conhecia mais do que ele. Estudou aos pés de Gamaliel na escola de Léo. Então foi um homem assim de um conhecimento tremendo, de um conhecimento extraordinário, o que Paulo sabia. Um homem que zelava pelos costumes, zelava pela lei, um homem estudioso da parte do Senhor. E poucas coisas temos acerca de seu nascimento. Provavelmente, acredita-se que Paulo tenha nascido aproximadamente, quando falamos de número na Bíblia, sempre é aproximado, 5 anos antes de Cristo. Por esta época ali, Paulo deveria ter nascido. Também não sabemos, e a palavra não diz, se Paulo conheceu Jesus, mas com certeza não teve essa oportunidade de conhecer Cristo. Então, pouco sabemos sobre a origem do apóstolo Paulo, apenas que era, sim, judeu, que era, sim, filho de judeus e provavelmente um judeu da diáspora, daqueles que não retornaram para Jerusalém, logo que o Império Medo-Persa assumiu e Ciro liberou, então, os judeus para voltarem. Vamos para o subtópico 2 do tópico 1, a geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, então, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano, Isso é interessantíssimo saber. O Império Romano ele era muito liberal nas questões políticas, ou melhor, nas questões religiosas, não políticas, religiosas. Tanto é que as religiões ali que existiam na época, existiam muitas religiões. O Império dava essa liberdade, desde que não atacasse as leis do Império, Então era dada uma certa liberdade as religiões que estavam ali sendo adoradas, sendo implantadas até mesmo, como Paulo iria implantar o cristianismo. O apóstolo Paulo, então, preparado, e muito preparado, porque ele é um homem que entendia, que compreendia e que tinha o conhecimento, por ser romano, por ter cidadania romana, poderia andar por todo o império sem ser impedido. Um homem, por ser de religião judaica, que tinha um conhecimento da lei extraordinária, um homem que tinha total liberdade dentro da geografia ali do Império Romano para andar e para também praticar os seus atos, os seus serviços a que estava sendo chamado. Podemos lembrar também que Paulo nunca teve o seu nome mudado. Algumas pessoas confundem, algumas pessoas pensam, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, isso não aconteceu, Isso não aconteceu. Saulo era o seu nome hebreu, o seu nome judeu, e Paulo era o seu nome no Império Romano. Ou seja, só o que diferenciava era a região onde ele estava. É como, por exemplo, aqui no Brasil, o seu nome é Tiago. Se você pegar um avião e ir para os Estados Unidos, lá você não vai ser mais Tiago, lá você vai ser chamado de James. Seu nome mudou? Não, apenas a região onde você está é que o seu nome é pronunciado diferente. Aqui no Brasil você pode se chamar João. Se você pegar o seu avião e ir para os Estados Unidos, lá você não vai ser João, lá você vai ser John. Então não houve essa mudança de nome do apóstolo Paulo. Paulo, então, foi um homem que usou todos os meios possíveis de transporte da época, conhecendo a geografia
Ele foi um homem que aproveitou e que utilizou todos os meios de transporte para levar o evangelho. O apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho e ele utilizou todos os meios possíveis, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e também do campo. Hoje é nos dada a oportunidade. Hoje nós temos a internet a nosso dispor. Hoje nós temos livros impressos ao nosso dispor para adquirirmos conhecimentos, para entendermos muitas coisas, para pesquisar. Hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos o Facebook, hoje nós temos o Instagram, hoje nós temos o YouTube, hoje nós temos a facilidade de pegar um avião e nos deslocar. Paulo não tinha isso, mas mesmo assim, tudo que vinha à sua mão e tudo que ele podia usar do contexto geográfico, Paulo usou. Era um homem de uma inteligência extraordinária. Vamos para o subtópico 3, Paulo, chamado para os gentios. Atos 9 mostra que sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Então Paulo foi chamado sim para ser o apóstolo dos gentios. Judeus era para ser a nação evangelizadora, mas o evangelho era para todos. As boas novas eram para todos, mas os judeus quiseram pegar apenas para eles, achavam que era apenas para eles. Os apóstolos pensavam que era somente para eles, que era somente para os judeus. Muitos não entenderam quando abriu-se a porta da graça. Mas Paulo foi chamado, sim, Paulo foi chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. Quem são gentios? Aqueles que não são judeus. Então abriu-se a porta da graça, abriu-se a oportunidade do evangelho ser trazido ou de ser levado a todos os gentios. E Paulo foi esse homem. Paulo foi o apóstolo chamado para que levasse o evangelho aos gentios. Ele foi sim chamado. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiram-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Aqui há diferença de chamados, aqueles que foram chamados para a missão, aqueles que foram chamados para o ensino, aqueles que foram chamados para a pregação, para o apacentamento. Basta nós termos a capacidade de ouvir o chamado de Deus, compreender o chamado e entender para que e como fomos chamados por Deus. Cada um de nós temos, sim, um chamado da parte do Senhor. Vamos para o tópico 2. O mundo cultural de Paulo, como era o mundo cultural do apóstolo Paulo. Precisamos também compreender isso. Entendemos um pouquinho sobre a geografia, agora vamos entender um pouquinho sobre a cultura de Paulo, como era a cultura do mundo em que Paulo vivia, como era a intelectualidade do mundo em que Paulo vivia. A língua mundial daquela época era o grego. Nós temos o aramaico vindo da raiz da Babilônia, nós temos o hebraico, né, que era a língua materna, nós temos o grego koiné, que era a língua popular, a língua das ruas, o grego koiné, e nós temos o latim, que era falado pelos romanos. Paulo tinha esse conhecimento. Paulo era poliglota, ele compreendia, ele falava fluentemente esses idiomas e também escrevia. Claro que por muitas vezes a sua carta ele usava os amanuenses. Paulo ditava e os amanuenses escreviam as suas cartas. Mas Paulo tinha um conhecimento extraordinário. Então nós temos o aramaico, com a sua raiz na Babilônia, nós temos o hebraico, que era a língua materna, nós temos o grego koiné, que era o grego das ruas, né, a linguagem popular,
e também nós temos o latim, que era a língua dos romanos. Então essa a língua mundial daqueles dias, a língua que era falada nas ruas, a língua popular era o grego koiné. Como era o mundo cultural do apóstolo Paulo? O Império Romano, como eu falei no início, ele respeitava a diversidade religiosa, desde que respeitasse os deuses do Império. Então, em Roma havia muitos cultos a entidades, mas o Império Romano respeitava essa diversidade religiosa. Era um respeito, desde que não atacasse, desde que não fosse contra os cultos e as entidades do Império. Então, era um respeito que eles possuíam. É muito interessante, eu até sublinhei aqui, essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Isso é extraordinário. Isso é algo fantástico. Cheguei a sublinhar aqui na minha revista. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminho para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo. É preciso falar de Cristo. É necessário que falamos de Cristo. É necessário expandir. É necessário que o evangelho seja pregado a todos os povos e todas as gentes. É nos dado essa oportunidade. O subtópico 3 nos fala sobre a influência da filosofia grega. Os gregos, além da linguagem, né, deixaram como resultado, deixaram ali como legado toda a sua filosofia, todo o pensamento, né? Os pensadores, e até hoje, são baseados na cultura da filosofia, na cultura grega, né? Então, a influência da filosofia grega, isso também é muito importante. No mundo religioso, havia influência da filosofia grega, dos pensamentos da filosofia grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta. Paulo falou isso em 1 Coríntios 8, versículo 5. Então, isso é muito importante nós também ter a consciência desta mistura que havia no mundo da época do apóstolo Paulo. Desta mistura do legado que os gregos deixaram, tanto intelectualmente como culturalmente. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve que fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão, temor diante dos não crentes. É preciso, sim, evangelizar e falar do amor de Cristo. Como era o mundo religioso do apóstolo Paulo? Vamos para o tópico do número 3, o mundo religioso. Subtópico 1, Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara sua defesa de Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando como um traidor da fé judaica. Paulo diz assim: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Paulo, então, nunca negou as suas raízes. Paulo nunca negou que era judeu, seu sangue era de judeu, seu pai, seu avô eram judeus. Repito, como ele era, provavelmente sua família era dos judeus da diáspora, né, que não retornaram para Jerusalém logo após o fim do cativeiro babilônico. Paulo foi criado dentro da fé judaica. Paulo foi criado. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Ele está dizendo: eu sou judeu. Eu sou judeu.
Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá. É importante a gente falar isso, porque quando Paulo perseguia os cristãos, algumas pessoas disseram que ele estava fazendo errado, não, para ele estava fazendo certo. Estava defendendo a lei, estava defendendo o que ele conhecia, ele estava defendendo aquilo que ele aprendeu. Para ele, o cristianismo era uma seita, ele iria combater isso. Então, Paulo pensava estar fazendo a coisa certa. Paulo obedecia todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Paulo era fariseu. Lembrando que Cristo chamou alguns dos fariseus de hipócritas, não todos. Alguns dos fariseus batiam no peito e diziam, né? Eu oro, eu jejuo, eu busco, né? Eram alguns, não eram todos. O próprio Senhor Jesus deixou escrito na palavra que ele concordava com o que os fariseus pregavam, com o que os fariseus ensinavam, só que ele disse, só cuida, não copiem as suas obras. Ouçam o que eles falam, mas não copiem as suas obras, não copiem as obras de alguns, porque são hipócritas. Então não eram todos os fariseus, e essa palavra fariseu tornou pejorativa, né, hoje em dia. Hoje em dia, no meio cristão, a palavra fariseu se tornou pejorativo. Não, Paulo era sim um fariseu, assim como Gamaliel era um fariseu, assim como Nicodemos era um fariseu. É importante a gente ressaltar isso. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído nos conhecimentos da Torá, desde sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis, regras que regiam o santuário de Israel. Ele teve um ensinamento tremendo na escola de Léo, quando estudou aos pés de Gamaliel. O subtópico 3 nos diz: o mundo, o palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Olha como é interessante isso, numa visão limitada. Era apenas para o povo judeu, será? Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Paulo plantou igrejas na Galácia, na Caia, na Ásia Menor. Que isso é interessantíssimo. Paulo pregou na Europa, na Ásia, na África. O conhecimento que ele tinha. Paulo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios, nas praças, no Areópago. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus, estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. A conclusão, o mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Muito obrigado para você que permaneceu conosco, que você possa ser abençoado por essa palavra, que você possa ser abençoado por essa lição. Continuaremos firmes, não falte a escola bíblica no próximo domingo, que vai ser uma benção, onde vamos discorrer. Aqui foi apenas um resumo, né? Aqui foi apenas um resumo da lição de número 1, mas na escola bíblica você vai poder expandir mais e explicar ainda mais com mais tempo sobre isso. Que Deus te abençoe, fique na paz e deixe-vos uma oração. Que o Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe a cada um que assistiu esse vídeo, assistiu essa aula, que seja abençoado por ti. Muito obrigado, permaneça conosco, em nome de Jesus. Até semana que vem na lição de número 2. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo, ative as notificações para que o YouTube te avise cada vez que nós postarmos a nossa aula aqui. Fique com Deus, não esqueça de curtir a página da EBD Crescer no Instagram e no Facebook. Deus abençoe, fique com Deus.